Olá, gente querida, nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre a pré-existência e o pouquinho do entendimento que nós temos sobre esse assunto, tá? Essa sombrinha que você tá vendo aqui é do tripézinho da câmera, viu? E aí a gente colocou ele, como a luz tá vindo de lá, né, de uma janela, então fica essa sombrinha aqui, tá? Então trata-se disso. Estou olhando meu para cá porque o celular ficou ao contrário, eu estou trocando o lugar da câmera. Pré-existência. Existem alguns versículos que comprovam essa verdade bíblica, né? Nós já existíamos antes de chegar aqui nessa terra. Nós não estamos aqui meramente porque Adão pecou e a gente só existe depois de quando é concebido. Não. Existe uma pré-existência. E a Bíblia prova isso. Eu quero que você pegue sua Bíblia aí. Lembra que eu disse uma vez aqui no canal mesmo? Eu não sou obrigada a ler a Bíblia para você. Leia também, pega aí sua Bíbliazinha e bora ler, tá certo? O primeiro versículo está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá, eu já estou pegando direto aqui, tá? Não fiz nenhum esboço hoje. Hoje eu vim direto mesmo para cá e a gente vai pesquisar um pouquinho. A única base que eu peguei, fonte mesmo, foram os 3 versículos que nós vamos analisar. Então, pega aí Jeremias, capítulo 1 e os versículos 5. Meu Deus, que a minha Bíblia está toda colada aqui, as páginas, oh glória. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Pegou? Pega aí para ali, pega. Diz bem assim, ó, vamos lá. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes de te formar no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Deus estava falando isso daqui com Jeremias. Mas a Bíblia ela não é somente por Jeremias, ela vem falar conosco também. Então o Senhor diz, antes que tu viestes a existir aqui, eu já te conhecia. Deus te conhece antes de você nascer. Então existe uma pré-existência. Né? Vamos para Romanos capítulo 8, eu acho que é o versículo 28, viu minha gente? Vamos achar. Romanos 8, 28, estou com um problema de vista seríssimo. Precisando fazer um exame de vista, botar uns óculos e vamos lá. Romanos 8, e os versículos 28, vamos ver se é mesmo esse versículo, tá? É assim que a gente estuda a Bíblia, a gente pega os versículos e vai juntando, lá. Eita Jesus! Porque é 29, viu? 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Dantes, lá no passado. Ele nos conheceu antes de tudo. Tá? Vamos mais agora, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos lá, acha aí. Se você achou primeiro, parabéns, porque eu ainda estou me batendo aqui. Efésios capítulo 1 e o versículo 4 e o versículo 5. Olha só o que é que diz, vamos lá. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Gente, a Bíblia diz tudo. Há uma pré-existência. Antes de você chegar aqui, você já existia, tá? A Bíblia diz que lá no céu, bem antes da criação deste mundo, deste planeta, para uma raça específica, a raça humana, houve uma grande guerra no céu, né? Houve uma grande batalha e nessa batalha foi derrubada a terça parte dos anjos.
tirada a terça parte dos anjos, ela foi jogada com Satanás e esses receberam já o seu julgamento. Uma outra parte, a outra terça parte, ficou no céu, que foi a que se decidiu pelejar juntamente com Deus, ficou do lado de Deus. Bom, se terça parte é o todo dividido em 3, então eu sei do destino de 2, e a terceira parte? Terceira parte, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, segundo a nossa imagem, por aí vai, você já sabe como é que se fala isso. Então veja lá, houve uma galerinha que ficou em cima do muro, houve uma galera, uma terça parte, que não pendeu para Deus e nem para o diabo, que ficou em cima do muro. É a turma do não me envolvo, a turma dos isentões, né? Então o Senhor, que conhece todas as coisas, ele não podia agir castigando esse povo, porque ele seria injusto, porque afinal de contas ele nem guerreou, nem deixou de guerrear. Então, justo como ele é, ele diz, vamos criar um lugar para esse povo, para essa raça, né? Criemos uma raça e vamos colocar ele lá. Seres humanos foram criados, colocados num lindo planeta, fez-se um planeta lindo, maravilhoso para nós, né? De algo que já existia, porque a Terra era sem forma e vazia, ela já existia. Quando diz vazia, é vazia de vida com vida, porque já existia água, o mover, a água primordial, as águas primordiais já existiam. Então, a partir da água foi criado um novo ser, né, que foi feito do pó da terra e que depende da água para sobreviver. E todo mundo sabe a criação do homem. E aí muitos acham e dizem que não há uma pré-existência, que existe, é só você analisar melhor. Então, a Bíblia aqui, ela nesses 3 versículos, você vai ver que ele fala, antes que tu vieste a existir, eu te conheço. E eu te coloquei por profeta. E aqui o Senhor diz, antes que o mundo fosse provado, eu elegi vocês. E, minha gente, então existe predestinação. Eis aí outra questão, né? Existe predestinação. Aqui a Bíblia está dizendo que sim, que Deus predestinou. Mas, amados, não é que Deus escolheu os mais bonzinhos e os menos bonzinhos, e aí ele seria injusto. Se ele jogasse todo mundo para cá, e aí, aqui na terra, todo mundo recebesse o mesmo tipo de castigo, mas Deus escolhesse o mais bonitinho, o mais bonzinho, o que eu gosto mais, gostei daquele, gostei daquela outra, ela é boazinha. Não é assim que funciona. No meu pequeno entendimento, naquilo que o Espírito de Deus tem trabalhado em mim, me mostrado, essa galera da qual eu faço parte, essa turma que foi formada uma raça, a humana, né, foi formada, nós já tínhamos uma história antes. E como Deus conhece tudo, ele sabia que no meio daqueles isentões, havia aquele que o coração estava pendido para o lado de Deus. Havia aqueles que já estavam com o coração pendido para o lado do diabo, mas não entrou na questão, não foi lutar, né? E existiu aqueles que realmente eram uns tolos, não sabiam nem o que estava fazendo. Então, conforme no meu entendimento, é o meu ponto de vista, do jeito que o seu comportamento naquela situação, eu entendo assim, que reflete na nossa vida aqui na Terra. A partir do momento que você nasce, você já chega aqui chorando, porque você saiu de um lugar maravilhoso e você chega aqui e você chega chorando. Por quê? E você chega aqui gritando, né, chorando. Meu Deus, por quê? Porque você caiu aqui num planeta onde a morte existe. E para aqueles que entendem bem, o nascer é morrer. E o morrer é nascer. Então você volta para o lugar da sua origem. Por isso que nós temos muito medo quando é para morrer. Porque na verdade você está nascendo. E a partir da morte segue-se o juízo. E a partir daí realmente agora vai ser determinado. Então existem pessoas aqui na Terra que nascem e sofrem muito mais do que outras. E tem outras que nascem e parece que não tem sofrimento, né? A não ser aquelas coisas básicas do ser humano e da vida aqui, mas parece que ela é meio protegida. Deus te conhece antes da fundação do mundo. Ele te conhece quando você ficou lá em cima do muro. Ele sabe para que lado estava o seu coração. Então não tem essa, como alguns defendem, de predestinação. Você nasceu aqui, Deus te escolheu. Não, é pré. Lá na pré-vida, você já tem o seu destino aqui. E se dependendo da sua situação e do que você estava sentindo, naquele momento que você ficou na terça parte, que negligenciou o céu,
e também não tomou partido pelo diabo. Então, naquele momento, Deus já fez o nosso julgamento. Ele já conhece quem vai voltar para casa. Ele conhece todas as pessoas e todas as coisas. Porém, ao longo dessa jornada, somos nós quem decidimos. Somos nós quem decidimos. Fomos predestinados para o céu. Mas se eu não quiser o céu, está tudo bem. Fomos predestinados a não ir para o inferno. Mas se eu quiser ir para o inferno, quem é que tem nada a ver com isso, né? Então é desse jeito. Antes que existisse, eu te conheço e te nomeei, e te santifiquei, e te coloquei como profeta. Então, uma responsabilidade muito grande nossa, para agora honrar o nome de Jesus, honrar o céu e voltar para lá de onde nós viemos. Porque quando Deus fez esse planeta, que é um planeta prisão, e nos colocou aqui, Ele estava dando uma chance para nós nos decidirmos. Então, a partir do momento em que o homem decide pela vida, ele vai viver. A partir do momento que ele decide pela morte, ele vai morrer. Porque isso tudo já